Está começando mais uma mensagem agora. Fica com a gente até o final. Jesus, uma linda história de amor. Jesus, uma linda história de amor. E como Jesus, ele é o ômega e o alfa, o início e o fim. Você pode relatar como Jesus, uma linda história de amor, como início, e como o alfa, o final, uma linda história de amor, Jesus. Não vai mudar o sentido da frase. Amém? Glória a Deus. E nessa noite, nós iremos também estar relatando esta linda história de amor. Como pela manhã, o obreiro Cláudio, com muita autoridade, falou a respeito da trajetória de Jesus Cristo, do nascimento de Jesus, a sua trajetória do nascer até a cruz. Quem esteve aqui de manhã, estava aqui para receber essa palavra, e aquele que não teve também, pode estar assistindo pela mídia, e foi muito interessante, foi de muito conhecimento, onde ele relatou do início, quando o anjo falou para Maria, até a sua morte. E assim, como ele falou do início até a morte, parecia até que já foi combinado. Mas não, nem eu sabia o que ele ia falar, e nem ele sabia o que eu iria trazer nessa noite, apesar de que não seria nem eu que iria ministrar nessa noite. Seria a semana passada, onde eu estava gripado, não pude estar aqui no altar, e aí recebi a incumbência de estar aqui nessa noite. E por sinal, quando foi ontem, me atacou uma dor de coluna, que eu estou aqui pela misericórdia de Deus. E eu não poderia dizer não. Por quê? Porque a missão dada é a missão cumprida. E já que na semana passada eu não pude, mais uma vez ele dizer não. Então estou aqui para dar uma tapa na cara do diabo. Eu estou aqui porque o Senhor me restaurou. Ainda que eu esteja com a coluna doente, dolorida, mas eu estou de pé. Eu estou de pé. Amém? Glória a Deus. Vamos dizer assim, meu irmão, falar sobre o amor que vai além da compreensão humana. É um amor que se relata além da compreensão humana, porque ninguém entende, ninguém explica o amor de Deus. Um amor que vai além da compreensão humana, um amor que se manifestou de maneira concreta e sacrificial. Não foi um amor de boca, um amor somente de falar. Não, ele manifestou um amor real. Nós possamos abrir nossas Bíblias no livro de João 15, 13. Vai ser uma breve palavra, mas eu não poderia deixar de não estar aqui ministrando. O Edmundo, mostrando o seu carinho, o amor, e eu falei, irmão, você pode estar presente mesmo assim? Eu digo, não, irmão, a coluna dói, mas quem fala é a boca. Quem fala é a boca. A boca vai falar, ainda que esteja sentado. Eu vou ministrar. Não para a minha glória, que nada eu tenho, nada eu posso, mas para a glória de Deus. João 15, 13. Todos acharam? Posso assim estar lendo a palavra do Senhor? 15, 13. Eu não posso me movimentar muito, mas essa palavra que prevalece. João
15, versículo 13. Ninguém tem amor maior do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Amém? Poder assentar, louvando e glorificando o nome do Senhor. Deus eterno, santo, poderoso, majestoso, grandioso, Deus de poder, de honra e de glórias. Meu Senhor Deus e Pai, aqui foi lida a tua porção da tua palavra, meu Senhor. Eu te peço, Deus, que o Senhor possa me esvaziar, meu Senhor, do meu eu, de todo o meu orgulho, meu Senhor, de todo o meu conhecimento, meu Pai. Porque não é o meu conhecimento que vai trazer, meu Senhor, a tua palavra para a tua igreja, meu Deus. Mas sim, meu Deus, é o teu conhecimento, meu Deus. O teu conhecimento, a tua palavra. Que eu seja tão somente um vaso, meu Senhor, em tuas mãos, Pai. Então eu te peço, Deus, que o Senhor venha me encher da tua graça, da tua unção, do teu poder. E o teu Shekinah, a tua manifestação se faça presente, meu Senhor, neste vaso que se encontra aqui, neste altar, meu Senhor. Para assim, meu Deus, falar aquilo que o Senhor quer transmitir à tua igreja, Pai. Não aquilo que eu quero falar, nem aquilo que a tua igreja quer ouvir, meu Senhor. Porque a tua igreja quer ouvir palavras de bênção, meu Senhor. Palavras, meu Senhor, que edificam o teu ego, meu Pai. Mas o Senhor, meu Deus, quer trazer a tua palavra, poder, manifestação e transformação de vida, Pai. É isso, meu Deus, que o Senhor quer trazer nessa noite para a tua igreja. O Senhor quer trazer, meu Senhor, uma palavra que o povo venha entender o que é o verdadeiro amor, meu Pai. Não o amor de falar, meu Senhor, de boca para fora, mas o amor de se manifestar, o amor de se entregar, Pai. É o que eu te peço, meu Senhor, e assim te agradeço, no nome santo do Senhor Jesus, e que verdadeiramente, meu Senhor, todo espírito contrário, roubador da semente, que tenta atrapalhar, venha cair por terra, em nome de Jesus, e que o teu povo, meu Senhor, venha sair daqui transformado e edificado, tão somente pela unção do teu poder, Pai. É que eu te peço, e assim te agradeço, no nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém. Como foi lido aí, meu irmão, nesse versículo de João, Jesus diz que ninguém tem maior amor do que aquele que se dá pelo seu amigo, pelo seu irmão. E aqui eu farei uma pergunta para que vocês possam entender o que foi lido e o que vai ser falado nessa noite. Eu estou diante de uma igreja santa, uma igreja amada. Eu pergunto, quem dos irmãos aqui daria a sua vida pelo seu irmão? Que levante a mão. É por isso que eu falei que eu estou diante de uma igreja santa. Pois ninguém foi capaz de levantar sua mão, informando que morreria pelo outro irmão. Como eu também não levantaria. Eu não levantaria. Porque jamais eu iria morrer pelo amigo. Se é ele que tem que morrer, irmão, esta é a sua vez, vá em paz. Mas me deixa aqui, que quando chegar a minha vez, eu vou. Cada qual, eu costumo dizer que cada um tem a sua senha, mas não é revelado para ninguém estar trocando com ninguém. Porque imagine, eu tenho minha senha, saber qual é a minha senha, é a da minha esposa, é depois da minha. Ô minha preta, você me ama, tome a minha, vá primeiro. Então, para que não haja isso, ninguém sabe qual é a numeração de ninguém. E aí, cada qual vai no seu tempo determinado por Deus. Amém? Então, os irmãos estão entendendo? Pois é, ninguém daria, como eu também jamais daria. Mas,
Jesus deu. O único que deu a sua vida, mostrando verdadeiramente o amor real, foi Jesus. Quando ele se entregou em uma cruz, ali ele estava relatando, dizendo: eu amo vocês. Não é um amor de boca para fora, mas é um amor de atitude, um amor comprovado, um amor real, um amor verdadeiro. Pois Jesus não apenas falou sobre o amor, ele o demonstrou de maneira radical. Não foi palavras, foi atitude. Muitos aí demonstram o amor de boca para fora. Eu te amo, faz muitas promessas, até mesmo em casamento, gasta-se fortuna. No outro dia, o casamento é desfeito. Existia amor? Não existia amor. Era um amor artificial, um amor de boca para fora, um amor inexistente. Mas o amor de Deus, ele é real. O amor verdadeiro. Pois esse foi o maior ato de amor. Ser crucificado em morte de cruz, por uma humanidade indigna e pecadora. Interessante, né? Que a gente diz que ama, diz que ama alguém, mas baseado em alguma coisa. É baseado, o amor é baseado em alguma coisa. Até mesmo, eu vou no mínimo detalhe, por uma beleza de uma pessoa. A gente se encanta por a beleza do indivíduo. E aí começa a amar. Através daquela beleza, a gente começa a amar. Ou então, por alguma atitude que a pessoa demonstrou por nós, fez alguma coisa, e a gente aí começa a mostrar interesse pelaquela pessoa. Uma pessoa, se é uma pessoa boa, uma pessoa que faz algo por a gente, e a gente começa a dizer que ama. Mas quando essa pessoa, por exemplo, até mesmo a beleza acaba, que o tempo destrói, o amor acaba. E quando Jesus olhou para a humanidade, não foi por beleza, não foi por merecimento, não foi por nada, nada disso. Foi a natureza de Jesus, que a natureza de Deus é amar. A natureza de Deus é amar. É o do nosso natural? Não. O nosso natural é pecaminoso. É o natural do ser humano é pecaminoso. Porque a Bíblia mesmo diz que o espírito, ele luta contra o quê? Contra a carne. Porque a carne, ela inclina para onde? O pecado. A carne inclina para o pecado. Mas o espírito não. O espírito nós temos que estar buscando para que nós possamos ser vivificados, fortalecidos. E mesmo assim, Deus olhando para a terra, viu Oswaldo, viu Jackson, viu a presbítera, todos eles pecadores. E Deus olhou assim, não viu um justo sequer, não viu um justo, não tinha justo. A morte de Jesus não foi por justo, foi por pecadores. Porque se tivesse justo, qual a necessidade da morte de Jesus? Não haveria necessidade da morte de Jesus, porque tem um justo, bota aquele justo para morrer. Só que talvez aquele justo não iria aceitar morrer, como a Bíblia diz que nenhum daria a sua vida
pelo seu irmão. Nenhum daria. E só Jesus mesmo, com a tua infinita misericórdia, Deus olhando fez, como não tem um justo, eu vou dar um justo para morrer pelo injusto. A igreja está entendendo? Glória a Deus. Não teve justo na terra, mas tinha um justo no céu. E olhando, Deus olhando para a terra, não vendo nenhum justo, todos pecadores. Aí eu vou entrar na parte onde Cláudio pregou pela manhã. Ele olhando uma mulher pura, pois dali vai gerar um filho, para que possa nascer justo, e se morra pelos pecados dos injustos, pelo pecado daquele que não tem condições de por si só morrer e perdoar os seus próprios pecados. Vai o meu filho Jesus para morrer e perdoar. Interessante que quando alguém morre, causa tristeza, dores, causa muita remorso, né? Naquele que fica, naquele ente querido que ele deixa. Muitos deixam prejuízos e muitos deixam até herança. E quando Jesus estava com aquela cruz para ser crucificado, a pastora citou aqui, não é uma coisa nova, e está na Bíblia, que muitas mulheres choraram pelo sofrimento de Jesus Cristo. Mas o próprio Jesus, naquela situação, todo cortado, todo ensanguentado, cheio de dores, falou: mulher, não chores, porque a minha morte, talvez você não saiba, mas na minha morte terá benefício para a humanidade. Imagine, quem é que vai morrer e o ente querido se alegrar? Ninguém se alegra. É certo que todos irão chorar, até mesmo quando seu ente querido, mas um conhecido nosso, quando morre, a gente fica triste, se entristece com a morte daquele indivíduo ou daquela indivídua. A gente fica triste. Mas aqui eu pergunto: quem está triste com a morte de Jesus Cristo? Olha que diferença, né? Olha como a gente pode entender a diferença de Jesus e do ser humano, do justo que morreu para o injusto. Quem aqui se entristeceu com a morte de Jesus? Quem lembra porque ele morreu? Qual a tristeza que nos dá com a morte de Jesus? Alguém tem alguma tristeza? Não existe tristeza, só alegria e benefício. A morte de Jesus trouxe benefício para a humanidade. Que benefício é esse, Diácono Oswaldo? Ele trouxe o benefício de quando morre, o seu benefício do perdão de pecados. Olha que maravilha! Com a morte de Jesus, nós somos perdoados. Com aquele sangue derramado na cruz,
nós temos o benefício de ser perdoado. A morte de Jesus, meus irmãos, pagou o preço do nosso pecado. O pecado que era meu e que era seu. Era nós que tínhamos que pagar o preço pelo nosso próprio pecado. Mas não, Jesus, ele morreu pelos nossos pecados. Então o preço do nosso pecado já foi pago. E preço de sangue, um preço muito alto que nenhum de nós teríamos condições de pagar. E Jesus pagou, permitindo que sejamos perdoados e reconciliados com Deus. Também alcançamos o benefício da salvação. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, foi para nos salvar. Salvar a mim e salvar a você. E salvar toda a humanidade. Foi o único meio pelo qual podemos ter a vida eterna e ser salvo da condenação, pois todos nós já estávamos condenados. Por que estávamos condenados? Porque éramos pecadores. Mas, diante do grande amor de Jesus, nós obtivemos a salvação gratuita. Se paga pela salvação? Não. É um dom gratuito de Deus a salvação. Só bastamos aceitar a Jesus, aceitar aquele que morreu na cruz, nos trazendo benefício. Temos também o benefício da reconciliação. Através da sua morte, foi removida a barreira que existia entre o homem e Deus, permitindo que tenhamos livre acesso, pois o véu foi rasgado de cima a baixo. Nós hoje, nós temos o livre acesso para falar com Deus. Antes, não tinha. Antes era um sacerdote que ia até o altar, amarrado, se tivesse algum pecado lá mesmo, ficava, e aí como ficava o povo também, continuava em pecado, pois o homem não tinha acesso a Deus. Mas quando Jesus morreu na cruz, ele rasgou o véu de cima a baixo, dizendo: hoje você tem acesso direto a mim. Eu estava aqui imaginando agora, não tinha buscado isso, também não escrevi, mas tenho que respeitar as religiões, independente de qual seja, acho que o respeito acima de tudo. Mas eu perguntei a um amigo meu que é da igreja, da igreja católica, não estou falando aqui da igreja católica, mas perguntei a ele pelo qual motivo que eles vão até aquele santo, de aquelas imagens, e eles se prostram diante da imagem para ir a Deus. Aí ele falou que ali é o seguinte: ele não pede a oração para a imagem, mas pede que aquela imagem, aquele santo leve até Deus. É essa conexão que eles fazem para chegar. Aí eu perguntei a ele: mas como é isso? Se a palavra de Deus me diz que o véu foi rasgado, eu tenho livre acesso a Deus, se eu posso chegar, imagine, numa empresa e ir direto ao gerente, por que eu vou na portaria para falar com alguém, se eu tenho o acesso direto ao homem? Por que falar primeiro com o porteiro, falar com o porteiro,
para chegar até ele, mas mandar o porteiro ir até, mandar um recado, não. Se eu tenho acesso direto, eu digo, fulano, eu quero falar com ciclano. Eu não vou chegar lá e dizer, fulano, tome esse recado aqui, diga que fulano mandou, não. Eu vou direto dizer que eu quero falar com um gerente. E assim eu me sinto a mesmo, já que eu tenho livre acesso, conversar com ele. Então, irmão, hoje nós temos o livre acesso. Você pode pedir a Deus com o Filho. Ninguém vai ao Pai senão pelo Filho. Não precisa você estar pedindo a A, a B, a C, a João, a Maria, a Pedro. Não precisa você pedir a ninguém, você tem que pedir direto a Jesus. Porque foi Ele que morreu por mim e por você. Não foi Edmundo, não foi a presbítera Célia, não foi o diácono Osvaldo, não foi Lima, não foi ninguém. Porque de início eu perguntei quem daria a sua vida. A resposta foi sábia: eu não daria. E por que pedir a esse que não daria a sua vida por vocês? Irmão, estão entendendo? Então vai direto àquele que deu a vida. E quem foi que deu a vida por mim e por você? Jesus Cristo, mostrando uma linda história de amor. A linda história de amor foi Jesus. Então, irmão, nós temos um livre acesso a Ele. Nós temos também outro benefício, que é o poder sobre o pecado. Nós temos esse benefício através da morte de Jesus. Quando Jesus morreu, em morte de cruz, Ele nos deu o poder de vencer o pecado e de viver uma vida santa e justa. Pois aquele que confessa e deixa, ele alcança misericórdia. Então basta confessar diante de Deus. E assim, Deus, Ele perdoa. Jesus é a linda história de amor. Como eu falei, esse foi o maior ato de amor, ser crucificado em morte de cruz, por uma humanidade indigna, pecadora. Só que, quando eu falei, quando Jesus morreu por uma humanidade indigna e pecadora, isso foi aos olhos humanos. Nós olhamos desta forma, como pecadores, como indignos, como eu mesmo falei, que nós não éramos dignos. Mas Jesus não olhou desta forma. O amor supera todas as coisas. O amor é tamanho que Jesus não nos olha desta forma, como eu olho para você como pecador. Jesus não olha desta forma. Pois, gente justa, não. Não, porque se fôssemos assim, não haveria necessidade dessa morte. Pois, independente de qualquer coisa, Jesus, Ele olha a gente com um olhar de amor. Nós é que criticamos, nós é que julgamos. O irmão fulano fez isso, o irmão fulano fez aquilo, mas Deus não olha desta forma. Deus olha com olhar de amor, pois nós também devemos apresentar este amor para os irmãos. Nós não devemos estar julgando o irmão, porque ainda que nós venhamos a pecar, nós podemos nos arrepender. E aquele que está julgando, será se vai se arrepender? E quando Jesus voltar nesse ato, em que aquele que pecou se arrependeu,
e aquele que se diz justo, julgador, não se arrepender, o qual herdará o reino dos céus. Amém, igreja? Vamos acordar para que os irmãos possam entender que nós não devemos julgar, nós devemos amar, porque Jesus é amor. E nós estamos falando sobre uma linda história de amor. E esse domingo é o último domingo que encerra esse tema. Jesus, a linda história de amor. O amor de Deus é incondicional. Não existem condições para Deus amar. Como eu falei, a gente ama uma pessoa quando traz algum benefício. A gente busca amar aquela pessoa. Mas Deus, Ele não ama desta forma. Deus não existe condições. Deus nos ama sem condições, sem exigir nada. Ele nos ama porque é a sua natureza. Não é baseado em nossas obras ou méritos, mas sim em sua bondade e misericórdia. A gente ama alguém quando alguém é bondoso, quando alguém faz alguma coisa para nos agradar. A gente busca amar aquela pessoa, mas quando não é desta forma, a gente procura se distanciar, afastar daquela pessoa. Mas Deus não. Deus é incondicional, independente do que você venha fazer ou não, Deus vai continuar a te amando. Quem é merecedor do amor de Deus? Olhando carnalmente, humanamente, ninguém. Mas Deus não olhou desta forma. Deus olhou que nós somos merecedores, sim, do seu grande amor. É um amor transformador. O amor de Deus nos transforma. Olha que maravilha. Pois quando abrimos o nosso coração e experimentamos desse amor, somos transformados. Ele nos dá uma perspectiva de vida e um novo propósito. Quando experimentamos desse amor, começamos a enxergar as coisas de uma maneira diferente e passamos a viver de acordo com os seus princípios. Pois quando experimentamos deste amor de Deus e deixamos esse amor entrar em nosso coração, nós somos transformados. Nós não fazemos mais aquilo que outrora nós fazíamos. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que matava, não mata mais. E aquele que pecava, não irá mais pecar, continuará pecando, vai continuar pecando, mas buscando a não mais pecar, como outrora, porque antigamente nós pecávamos, e nós não tínhamos o conhecimento do pecado, pecávamos e continuávamos a pecar. Eu vou falar aqui uma coisa só para os irmãos entender, é um pouco absurdo, mas é a realidade dos fatos. Nós como homem, nós éramos ensinados de quê? Quando passava uma mulher, a gente olhar. Isso aí, dávamos autonomia ao nosso pai, dizer que nós éramos homens. Imagine, a gente passar com o nosso pai, passar uma mulher, a gente vira o rosto, passar uma mulher, a gente vira o rosto. Os pais iam olhar logo, tem algo estranho nesse menino. Então, nós éramos ensinados desta forma, a olhar. Nós éramos ensinados desta forma. Então, quando nós passamos a conhecer a Bíblia, o que é que a Bíblia diz? Aquele que olhar com desejo, já pecou.
Os irmãos estão entendendo? Então, nós, às vezes, pecávamos sem saber que estávamos pecando, sem o conhecimento da palavra. Então, a Bíblia diz o quê? O povo perece por falta de conhecimento. Quando nós não éramos cristãos, nós fazíamos as coisas erradas, achando que está fazendo a coisa certa, tanto homem quanto mulher. Eu estou falando o homem, englobando homem e mulher, generalizando a raça humana. Muitas das vezes é isso, nós erramos, mas por falta de conhecimento. Aí quando a gente começa a conhecer a esse Deus maravilhoso, o Jesus que morreu pelos nossos pecados, a gente vai entendendo, e nós somos transformados. O poder de Deus transforma. Então a morte de Jesus Cristo, Ele trouxe isso para nossas vidas, transformação de vida, pois este é o Deus que morreu por nós, o Deus que se preocupou em transformar vidas, e vidas transformadas serão vidas alcançadas. Amém? O amor de Deus, ele é eterno. O amor de Deus, ele não é um amor passageiro. O amor, como eu falei, meramente de palavras. Não. Hoje eu te amo, amanhã não te amo mais. Hoje eu te amo porque você está bela, você está bonita. Amanhã, quando o tempo que vai destruir, meu Oswaldo já está todo, já. Aí a mulher vai dizer que não ama mais porque ele está assim. Não. Ainda ama, amor? Ama? Esse ama sai muito. Ama ou não ama? Acho que ama, viu? Então, glória a Deus por isso. Independente. Deus, Ele ama agora, sempre e eternamente. A gente pecando ou não pecando, Deus nos ama. Agora existe uma diferença. Quando a gente peca, o que acontece? O que acontece, igreja, quando a gente peca? O Espírito Santo de Deus se afasta. O Espírito Santo de Deus se afasta. Mas o amor de Deus, mas Deus deixa de nos amar? Não. Independente do que a gente venha fazer, igreja, Deus vai continuar nos amando. Se a gente pecar, o Espírito Santo vai se afastar, mas o amor de Deus vai permanecer. O amor de Deus permanece, porque Ele não ama somente ocasional, não. O amor de Deus, Ele é eterno, não é temporário nem passageiro. Ele nos ama agora, sempre, não importa o que façamos, se pecamos ou não. Quando pecamos, o Espírito Santo de Deus é que se afasta, mas o amor de Deus permanece. Eu vou citar alguns homens aqui que pecaram diante de Deus, mas Deus se afastou dele? Deus tirou o amor? Não. Davi, que era Davi? Davi, um pobre pecador, traidor, adulterou com a mulher, matou, pintou e bordou. O irmão que estava aqui no domingo passado contou toda a história de Davi, toda a história de Davi. Expulsou seu filho, depois não recebeu. O filho, depois de tempo de volta, não aceitou na casa, fez uma casa separada, que é para não ficar junto. Mas a Bíblia diz que Davi tinha um coração contrito com Deus. Se fosse assim, Deus deveria fazer o quê? Matar. Vou matar. Por quê? Só pecando e Deus amando. Outro aqui, Jonas. Eu estou contando história
mais simples, que o povo sabe, para não estar buscando nada de Apocalipse, não, para uma história simples, que o povo logo se alerta. Jonas, porque Jonas, conforme a missão de Jonas vai pregar para Nínive. Jonas fez o quê? Quem vai pregar para Nínive não é outro, não eu. Escapuliu, bagunçou, entrou no navio, e pintou e bordou, quase morre todo mundo por causa de Jonas. Depois Jonas, foi o que Jonas fez, viu que não tinha jeito, se arrependeu. O amor de Deus saiu da vida de Jonas? Não. É uma linda história de amor, Jesus amando todo o tempo. Manassés, o rei Manassés, foi o que o rei Manassés fez. Idólatra, um idólatra e tanto, adorava todo tipo de ídolos. Foi preso pelos sírios, foi agora levado para a Babilônia. Mas mesmo assim, foi o que ele fez, orou ao Senhor, se arrependeu, e Deus matou? Deus não matou. Volta para Jerusalém, vai adorar. Deus é o amor de Deus, irmão, é constrangedor. Se fosse eu, Diácono Oswaldo, um desse cidadão, vou dizer um amigo, que me traísse e eu tivesse no poder, me traiu, vai morrer. A verdade tem que ser dita, eu não estou aqui para estar contando balela, não. Se eu estou no poder, se eu que digo que é certo, que é errado, e aí o amigo me trai, o que é que eu vou fazer? Traiu, mata, essa é a verdade. Mas Deus não faz isso, Deus acolhe, Deus acalenta, Deus traz nos braços. Este é o amor que constrange, não é o amor que nós falamos de boca para fora, que a gente ama somente de fala, mas Deus amou de tal forma que deu filho, e o filho também prosseguiu em amor, morrendo na cruz. Se fosse Oswaldo ia morrer por alguém? Não. Quem pecou, bota quem pecou, bota lá na cruz quem pecou. Se eu tenho uma vida justa, digna, por que eu que vou ter que morrer? Por que eu que vou ter que morrer para aquele povo lá embaixo, pecando? Já que é assim, Pai, bota o pecador mesmo, para ele ver o que é bom. Mas não, Jesus não falou isso não, Jesus falou assim, eu vou, Pai, eu vou porque ele precisa da salvação, ele precisa ser salvo, e aí Deus morreu, e assim, meus amados, Jesus é a linda história de amor, ele nos amou, nos salvou, nos deu vida eterna, que cada um de nós possamos refletir a respeito desse amor, e que possamos expressar verdadeiramente esse amor em atitude. Quando alguém pisar em seu pé, no seu calo, não devolva, mostre o amor que Deus mostrou por você, que Deus te transformou, você mostra em atitude, mostrando esse amor de Jesus que está na sua vida, porque muitas das vezes a gente diz que tem Jesus, mas pise no nosso calo para ver, faz até que Jesus sai. Não é Jesus que sai, a gente que tira Jesus. Uma coisa tão simples, tão boba, tão supérflua, que a gente sai do céu, como diz, não pisa no meu calo não, que aí você vai ver quem sou eu. E cadê a transformação?
Cadê aquele que morreu na cruz por você? Cadê aquele que morreu para te transformar? Aquele que deu a sua vida para te salvar. E qual é a recompensa? Eu pergunto, qual a recompensa, a demonstração que você dá a Jesus por tudo isso que Ele fez? Que nós possamos refletir nessa noite. De que forma nós podemos também demonstrar o nosso amor por aquele que morreu na cruz para nos salvar. Jesus está aqui na terra, Jesus é visível? Não, mas o nosso irmão vê. Mas o nosso irmão que está do nosso lado, ele é visível, ele vê. A demonstração de amor que você pode dar é com o seu irmão que está do seu lado, é com o seu vizinho que mora ao seu lado, é com o seu colega de trabalho que trabalha na sua sala, no seu setor. A sua demonstração de amor é quando você pega um coletivo. A sua demonstração de amor é quando você está dentro da igreja. Apesar de que dentro da igreja é fácil, todo mundo sentadinho, ninguém te diz um ai, ninguém te diz, ninguém mexe, ninguém pisa no seu calo. Então aí a gente demonstra o amor. E lá fora, como nós podemos demonstrar o amor de Jesus que está em nossas vidas? Como nós podemos demonstrar o amor de Jesus que nos transformou, como eu citei aqui, que o amor de Deus, ele nos transforma. E verdadeiramente eu pergunto, será que nós estamos deixando Deus transformar as nossas vidas? Ou só estamos de blá blá blá, perdendo tempo? O preço já foi pago. O preço de cruz já foi pago. Quem morreu foi Jesus. E nós só temos o benefício por essa morte. E nós demonstramos esse amor por esse benefício que nós recebemos de Jesus. O benefício que nós temos que mostrar é ao mundo aí fora, que se encontra cego como outrora nós éramos cegos também. Quando nós não tínhamos conhecimento, nós estávamos perdidos, nós estávamos condenados. E hoje que nós temos o conhecimento, nós estamos transformados, nós estamos levando isso para o mundo, nós estamos deixando também aqueles cegos cair no buraco. Ou esta salvação é somente para você. Jesus diz o quê? Ide e pregai o evangelho a toda a criatura, pois eu morri por você e por todos aqueles. Hoje que você tem um conhecimento, leve esse conhecimento aí fora. Que nós não possamos ficar, irmão, de braço cruzado diante dessa linda história de amor que foi Jesus. Não foi eu, não foi ninguém, mas foi Jesus que pagou o alto preço. O preço que nós não merecíamos, mas Jesus não olhou desta forma. E lá fora também tem gente que a gente olha que não merece. Aos olhos humanos, não merece. Mas Jesus não vê por esse lado. Nós temos que olhar como Jesus olha. Nós temos que olhar por esta forma. Eu sempre vou citar, quando eu estiver aqui nesse altar, eu sempre vou citar.
pois eu já ministrei na vida de uma pessoa que eu ia para a casa dele ministrar a palavra de Deus e não sabia porque eu estava indo. Eu dizia: Deus, aquela vida não tem jeito. Eu não tenho vergonha de dizer, eu dizia, e no caminho indo para a casa da pessoa, eu dizia: Deus, por que eu estou indo? Se aquela vida não tem jeito. Na casa do cidadão só tinha um cachimbo e uma latinha de ervilha, de milho verde, para fumar o crack. Eu não entendia que até o piso da casa ele arrancou. Nem piso tinha. Só tinha um cachimbo, uma latinha e um facão até da porta. Mas mesmo assim, impulsionado pelo Espírito Santo de Deus, eu ia até a casa dele. Olhando humanamente, eu dizia, abria a boca e verbalizava. Não era em pensamento não, gente. Eu verbalizava, porque eu estou indo, senão tem jeito. Mas mesmo assim eu ia. Quando eu chegava na casa dele, chorava feito criança. Ele chorava feito criança. E aí eu falava o que Deus mandava e ficava ali com ele, depois ia para casa. E na minha célula, em que eu fazia parte, não multiplicava, porque a igreja em célula era multiplicar e não multiplicava. Mas eu não estava preocupado em multiplicar a minha célula. Eu estava preocupado em ganhar vida e fazer com que aquela vida fosse transformada através do poder de Deus. Não era somente crescer a minha célula, como muitos cresciam, somente para ver a casa cheia, para mostrar para o pastor que a célula estava crescendo, mas não estava crescendo, não estava inchando. E Deus me mostrava aquela vida que tinha a necessidade de ouvir a palavra de Deus. E eu ia resmungando, mas ia. E hoje não. E com o tempo essa pessoa aceitou a Jesus. Aceitou. Depois desaceitou de novo. E aceitou e ficou. Igual aquele que não estou com a conta aqui agora. Um pé na igreja, um pé do mundo. Um pé na igreja, um pé do mundo. Mas pelo menos ele estava indo. Ele estava indo. E um dia ele estava indo e para mostrar para a mulher dele, depois de 8 anos separado, que era crente. Imagine. Não sei porque eu pus aqui, mas para mostrar a mulher dele que ele era crente, só para voltar para a esposa. Eu peguei e falei para ele: se eu fosse você, não usava a Bíblia. Porque está com a Bíblia para quê? Eu falava: quando está com a Bíblia para quê? Para mostrar para a sua esposa que você é crente? Besta era se ela voltar para você. Falava isso, de verdade. Eu digo de verdade. Porque é o seguinte: o crente, não é, quem vai dizer que você é crente não é a Bíblia, não. É as suas atitudes. É o seu comportamento que vai dizer que você é crente. E aí, irmão, inicialmente eu passava a mão pela cabeça dele. Inicialmente. Mas depois comecei a dar paulada. Era o que ele tinha de ouvir, ele ouviu. Aí pronto, o pé que estava na igreja e o pé que estava no mundo, não mais ficou mais no mundo e sim para a igreja. Aí sim, se converteu, entendeu o que era o evangelho, e depois de 8 anos a mulher voltou para ele e se casaram. Depois de 8 anos, está minha esposa ali, que é prova viva do que eu estou falando, e nós fomos até padrinho de casamento de uma pessoa que há 8 anos estava separado. 8 anos. E depois Deus me levou à casa dele, que eu passei direto e não conhecia a casa. Não conhecia a casa, por quê? Porque a casa estava transformada, uma casa que não tinha nem piso. O que eu quero dizer com isso, meu irmão, é o seguinte: é que independente de qualquer coisa, quando você vê algum mendigo, alguém jogado, as tralhas, não olhe com desprezo.
Mostra esse amor que Deus teve por você, que te transformou. Mostra ao mundo aí fora. Mostre, porque Deus confia em você. É aquele que está lá fora que precisa de uma palavra. Não é somente aquele que está dentro da igreja, não. Para o irmão mandar uma mensagem, é bom, mas o vizinho, aquele que te perturba, aquele que te perturba é a baiana, é a minha vizinha. Eu estou falando para mim. Quando eu falo para a igreja, eu falo para mim também. Porque é uma espada de dois gumes, corta dos dois lados. Então, que também para os irmãos que estão sentados, não, para aquele que está me assistindo, não. É para mim também. É para aquele que me perturba. Nós temos que levar a palavra de Deus para aqueles que são necessitados. A linda história de amor é essa, de Jesus, é essa. É amor incondicional. Não é somente o amor daquele que traz benefício para a gente, não. Porque nós não levamos benefício nenhum para Jesus. Benefício nenhum. Muito pelo contrário, a morte de Jesus que trouxe benefício para nós. E porque agora que nós somos beneficiados, nós não podemos também beneficiar o irmão, demonstrando esse amor. Meu irmão, que nessa noite nós possamos descruzar os braços e ir aí fora, guerrear. Como a irmã Sara falou, cada dia está pior. Os dias são maus. São famílias se destruindo, lares se destruindo, e a gente de braço cruzado, vendo nossa própria família se destruindo. Mas enquanto não está mexendo conosco, a gente fica parado. Enquanto não chegar a gente, e o diabo ele está lançando a semente, está lançando. E muitas das vezes nós estamos caindo despercebido. Pois que nessa noite nós possamos nos alertar e pregar o amor de Deus aí fora. Pois Deus olhou para a humanidade com amor, e deu o seu único filho, para morrer por nós. E nós não precisamos morrer por ninguém. Nós só precisamos levar a palavra de Deus. Amém, meu querido? Esta é a mensagem de amor dessa noite que o Senhor trouxe para esta santa e amada igreja. Amém? Glória a Deus, que Deus continue abençoando a todos. Todos nós enfrentamos desafios e momentos difíceis em nossas vidas. Mas lembre-se que Deus está com você. Eu abençoo sua vida hoje. E não se esquece de compartilhar esse vídeo com mais alguém. Tchau!